Bem-vindo ao Calcule Comigo, com o professor Felipe Reitman. Mais vídeos como esse, youtube.com/calcule comigo. Vamos resolver essa integral tripla. A integral é V, porque ela calcula o volume de um objeto, que a gente montou essa integral no vídeo anterior. Então é uma integral de 0 a 1, de uma integral de menos raiz de x até raiz de x, de 1 menos x até 1 menos y ao quadrado. A função a ser integrada é a função 1 e a ordem de integração dz, dy, dx. Então, para começar a resolver essa integral, primeiro a gente tem que resolver a nossa integral interna, a nossa integral com relação à variável z. A integral com relação a z, ela vai de 1 menos x até 1 menos y ao quadrado da função 1 dz. A integral de 1 com relação a z, com relação a qualquer variável, é a própria variável. Então, a nossa integral de 1 com relação a z dá z. O z varia do limite inferior 1 menos x até o limite superior 1 menos y ao quadrado. Agora a gente vai substituir esses dois limites. Substituindo o primeiro limite, 1 menos y ao quadrado, menos o limite inferior, 1 menos x. Então essa aqui já é a resposta da nossa integral interna. Só que observem que a gente vai ter que fazer uma integral tripla. Depois a gente vai ter que integrar isso com relação a y e por fim com relação a x. Ou seja, é mais fácil dar uma melhorada aqui nesse resultado antes de você fazer as próximas integrais. É o que a gente vai fazer agora. A gente tem 1 menos y ao quadrado menos 1 menos x. Aplicando esse menos aqui nesses dois termos, a gente vai ficar com 1 menos y ao quadrado, continua igual, menos 1 mais x. Porque 1 menos o vezes menos e menos x vezes menos vai dar mais x. Agora observe aqui, ó, que tem 1 e tem menos 1. Então esses dois termos a gente vai cortar. Cortando esses dois termos, a gente vai ficar simplesmente com menos y ao quadrado mais x. Então agora menos y ao quadrado mais x é a resposta da minha integral interna. E é a resposta idêntica a essa primeira aqui. Só que é uma resposta mais simples de eu fazer integrais dela. Vou ter que integrar ela agora com relação à segunda variável, que é a variável y. Então, minha integral agora que eu vou calcular é a integral intermediária com relação a y. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, que era o resultado da minha integral interna, e montar ele na minha integral intermediária com relação à variável y, usando os limites de integração de y. Então, eu tenho essa integral de menos raiz de x até raiz de x, de menos y ao quadrado mais x dy. A integral vai dar menos y ao cubo sobre 3, porque a integral de menos y ao quadrado, a gente soma 1 ali no 2, vai ficar menos y ao cubo dividido por 3. Já a integral de mais x é uma constante com relação a y. Então, mais x vai simplesmente ganhar a variável y. Então, a gente vai ficar com o termo menos y ao cubo sobre 3 mais x vezes y. Observe que os limites raiz de x e menos raiz de x são limites só da variável y. Então tem que tomar cuidado com isso na hora da substituição dos valores. Então vamos fazer essa substituição agora. A substituição primeiro pelo limite superior, onde y vale raiz de x, vai dar um menos raiz de x, tudo isso ao cubo, sobre 3, mais x vezes raiz de x, tudo isso multiplicado aqui pelo meu x. Agora eu tenho menos aqui, que é o menos da fórmula de teorema fundamental do cálculo. E o meu limite inferior vai ser menos raiz de x ao cubo sobre 3 mais x que multiplica menos raiz de x. Observem aqui os sinais que são importantíssimos nesse problema. O uso dos parênteses também é imprescindível, porque senão esse termo pode acabar zerando e ele não é zero. A gente pode desenvolver cada um desses termos, mantendo aqui no primeiro, onde raiz de x está elevado ao cubo, isso é igual a x vezes raiz de x. Então, raiz de x ao cubo vai dar x vezes raiz de x. Esse termo raiz de x ao cubo aparece algumas vezes nessa resolução algébrica aqui da minha integral. Então, menos raiz de x vezes x sobre 3, mais x vezes raiz de x, menos x raiz de x. Então tem que tomar muito cuidado com todos esses sinais. Aqui esse menos está elevado ao cubo, então continua negativo. Então a gente vai ficar com o termo escrito dessa forma. Lembrando, isso aqui já é o resultado da minha integral
intermediária. Só que vai ficar bem complicado de eu fazer a integral desse resultado. Então a gente pode tentar melhorar ele antes. Então eu vou ficar com menos raiz de x vezes x sobre 3, mais x raiz de x, menos x raiz de x sobre 3, mais x raiz de x. Observem que o termo x raiz de x está aparecendo demais. Então eu posso tentar manipular ele para ficar em evidência. Com isso eu vou ter menos 2 vezes x raiz de x sobre 3, porque é esse menos com esse outro menos, raiz de x vezes x sobre 3, mais 2 vezes x raiz de x. Esse mais x raiz de x e esse mais x raiz de x. Já ficou um termo melhor para eu poder integrar. Ainda dá para eu melhorar fazendo o MMC desses dois termos. O MMC aqui é 3, então eu vou ficar com menos 2x raiz de x mais 6x raiz de x. Agora o x raiz de x é termo comum entre os dois. Eu tenho 4 que multiplica x raiz de x, porque 6 menos 2 vai dar 4. Ainda dá para eu melhorar ainda mais pegando esse 4/3, que é um valor constante, e deixando ele multiplicando a minha função, que é x raiz de x. Então agora eu tenho um resultado bem mais simples. Eu tenho o resultado 4/3 vezes x raiz de x. Lembrando que x raiz de x pode ser escrito como x elevado a 3/2. Então esse resultado é o resultado da minha integral intermediária de forma mais simplificada. Lembrando que todos os resultados anteriores, inclusive este resultado grande aqui, são idênticos. Então você poderia integrar tanto isso quanto isso. Agora é a sua escolha ver qual dessas duas integrais você vai querer fazer. Eu vou fazer a de baixo. Agora a gente vai para a nossa integral externa. E na nossa integral externa eu vou pegar esse último resultado, que é mais simples. Pegando esse resultado para resolver a minha integral externa com relação à variável x, eu vou tomar os meus limites de x, que são de 0 a 1, do resultado mais simples que eu encontrei, que é esse termo aqui. Então é 4/3 de x elevado a 3/2. Esse resultado vai manter o 4/3 do lado de fora da integral, porque ele é uma constante. O meu x elevado a 3/2, quando eu fizer a integral dele com relação a x, eu tenho que somar 1 nesse expoente. Então 3/2 mais 1 dá 5/2. Então eu vou ficar com x elevado a 5/2 sobre 5/2. A substituição por zero, nesse caso, vai zerar todo o meu termo da integral. A substituição por 1 vai manter esse resultado como 1 sobre 5/2. Agora basta lembrar que quando você está dividindo por uma fração, você tem que inverter o resultado da sua fração. Então 4/3 era a minha constante do lado externo da integral, e o inverso de 5/2 é 2/5. Então eu tive aqui 4/3 vezes 2/5. Aqui eu estou fazendo uma multiplicação. Então 4 vezes 2 vai dar 8 e 3 vezes 5 vai dar 15. Então 8 sobre 15 é o resultado final da minha integral tripla, porque é o resultado da minha última integral, minha integral externa. Aqui eu estou calculando volume, então é isso, unidades de volume. Então assim a gente termina nossa integral tripla. Voltar aqui para cima só para a gente concluir. Então esse volume dá 8 sobre 15. Mais vídeos como esse em youtube.com/calcule comigo. Se você quiser também o PDF da resolução desse exercício, ele está na postagem desse vídeo no YouTube. Confira.